É isso aí, galera! Muito bom estar aqui com você mais uma vez para falar hoje sobre um assunto sobre cloroquina e hidroxicloroquina. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse medicamento que está sendo muito estudado, tanto nos Estados Unidos, outros países, aqui no Brasil. Vamos ver se realmente esse medicamento é eficaz? Tem sido eficaz? Vamos dar uma olhada? Vamos entender um pouco mais? Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, moçada, é o seguinte, a cloroquina é um medicamento que já é conhecido há 80 anos. Ela é uma substância utilizada para tratar principalmente quem? A malária e doenças autoimunes. Exemplo, lúpus, tá bom? Então tudo bem, já é uma substância antiga, conhecida dos cientistas, tá? Não é só agora que a hidroxicloroquina e a cloroquina está sendo utilizada para curar viroses. Já foi também testada para curar Zika vírus, já foi testada para curar chikungunya, ebola e tantas outras viroses, tá? É importante você saber dessa situação, tá certo? Então vamos lá. Qual a diferença entre hidroxicloroquina e cloroquina? A cloroquina ela é mais concentrada, ela é mais tóxica ao organismo, tá? Então, a hidroxicloroquina ela tem sido mais utilizada nesse sentido porque ela tem menos efeito colateral, mas isso não quer dizer que ambas não fazem mal. Faz sim, principalmente fígado, coração, olhos e olfato. Esses órgãos são realmente afetados pelo uso dessa medicação. Por isso que essa medicação, esse remédio, não pode jamais ser utilizado em casa. Tem que ser utilizado no hospital, tá? No hospital acompanhado do médico. Tá? Então é importante você entender. Então, de novo, nós temos a cloroquina, que é a medicação mais concentrada, e a hidroxicloroquina, que é o quê? Um metabólito, um derivado da cloroquina, menos tóxica do que a cloroquina. Segundo os estudos, ela é menos tóxica do que a cloroquina, causando menos efeitos colaterais. Isso não quer dizer que ela não faz mal. Então, por isso que está faltando o quê? Evidência científica, está faltando mais estudos, mais estudos. Tem até uma crítica aí no meio científico rolando sobre a equipe de estudos lá da França que fez aqueles experimentos utilizando a hidroxicloroquina com um outro antibiótico, né? Hidroxicloroquina com a azitromicina, por quê? A azitromicina é um antibiótico e o antibiótico mata a bactéria. Fizeram lá um ensaio randomizado, segundo eles, porém não cumpriu com as etapas do ensaio randomizado, inclusive faltando uma fase que é chamada de fase de placebo, né? Que são aquelas pessoas que tomam como se fosse um comprimidozinho lá, só que nesse comprimido não tem nenhum tipo de substância, é só para ver como é que age e tudo mais. Então esse estudo foi totalmente criticado pela comunidade científica por não obedecer de fato um ensaio clínico randomizado, como realmente a literatura pede. Bacana? Vamos lá então. Então aí é problema. Não é porque tomou a hidroxicloroquina ou a cloroquina aí já sarou da Covid-19. Na verdade, o que os médicos e os pesquisadores têm dito? Tem dito o seguinte, lá no hospital, a pessoa que Covid positiva, cara, ela toma um monte de medicamento, dipirona, paracetamol, além disso também a hidroxicloroquina ou cloroquina.
Então, como que você sabe que foi de fato a hidroxicloroquina ou cloroquina que curou esse paciente? Tá? Então, está faltando estudar mais, está faltando evidências científicas para que de fato comprove que esse medicamento tenha verdadeira eficácia. Tá certo? Bacana. Como é que deve ser? O passo geralmente é assim, né, gente? Muito estudo em laboratório, testado em laboratório. Depois, o segundo passo, testa-se em animais. Deu positivo, testa-se em humanos. Então, testes em laboratórios, testes em animais. Depois, por último, testa-se em humanos. E muitos testes. Não é só um teste, 6 testes. Não, são inúmeros testes para que, de fato, tenha essa evidência científica aprovada. E aí sim, a população começar a fazer uso. Mas, como se disse, não conhecemos de fato como esse medicamento age. Por isso que tem que ser usado somente com a presença do médico para ele acompanhar, porque dependendo do efeito colateral, você pode virar óbito. Então você não pode ficar fazendo uso da hidroxicloroquina e nem da cloroquina em casa. Houve um bafafá terrível quando o presidente Bolsonaro falou da hidroxicloroquina, que ia ser produzido 1 milhão de comprimidos, tá? 1 milhão de comprimidos em 12 dias. O povo começou a ir para as farmácias e comprar hidroxicloroquina e cloroquina sem prescrição médica. Pode dar ruim, pode dar ruim. Então, por favor, não faça isso, tá certo? Aliás, tem médico aí sábio que tem que, o paciente tem que autorizar para, de fato, fazer o uso da hidroxicloroquina. Tá certo? Bacana. Vamos lá mais um pouquinho? Beleza. Nós sabemos que a Covid-19, ela tem aí, gente, 90% de cura. Então não é tão alto o índice de morte da Covid-19. É 90% de cura. Então tem gente que cura em casa, que é curada em casa. Tem gente que é curada no hospital. Tem gente que não toma nenhum medicamento e ela é curada. Então, estamos descobrindo ainda, etc. Eu sei, a Associação Médica de Saúde Tropical, mas juntamente com a Fiocruz, vem aí estudando bastante a respeito, tá? É importante, sempre tem que verificar a dosagem, tem que, na verdade, o grande problema é esse, né? Uma alta dosagem faz mal. Tem que testar essas dosagens, fazer o teste dessas dosagens, para de fato chegar numa eficácia e numa segurança. Então nós não podemos esquecer. Tem que ter eficácia e segurança. Segurança. Essas duas coisinhas, eficácia e segurança, é primordial para que de fato o experimento seja bem sucedido, para que de fato o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina possa ser bem sucedido. Beleza? Bacana? Vamos lá então. Vamos continuando aqui falando um pouco mais sobre isso, para a gente entender. Aí outra coisa, a OMS, uma pergunta bacana aqui, que eu gostaria de falar, só a hidroxicloroquina e cloroquina está sendo estudada para uma possível cura da Covid-19? Não. Existem vários medicamentos. A Organização Mundial de Saúde está fazendo testes com outros medicamentos, tá? Outros medicamentos. Por exemplo, nós temos alguns. Rendemsivir. Nós temos alguns medicamentos aqui interessantes. O nome é Redensivir, tá? O que mais? Ritonavir, Liponavir, são esses nomes, tá bom? Interferon beta, tá bom? Corticoides, tá? E ainda soro de pessoas que já foram infectadas
pelo vírus, pelo coronavírus, tá? Então essas pessoas foram infectadas e aí elas produzem anticorpos. Esses anticorpos vão ser utilizados para imunizar outras pessoas, tá bom? Então isso é importante, está sendo pesquisado, etc. Não é só simplesmente a questão de usar cloroquina ou só a cloroquina, não. Estudos, nós precisamos de evidências científicas, tá bom? Eu quero aqui agradecer e falar para você ficar em casa. Estamos numa situação mais difícil ainda, porque quanto o tempo vai passando, mais o vírus vai aumentando as contaminações e aí sim nós precisamos ficar em casa. Isolamento social é preciso, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou desse videozinho aqui sobre a cloroquina, hidroxicloroquina, você compartilhe, você inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram, por gentileza, gostaria de contar com você. Muito obrigado. Remdesivir, Remdesivir,